Meu nome é Nick Farr. Hoje em dia, eu sou responsável, na verdade, pelo desenvolvimento do nosso ecossistema de parceiros da HubSpot no Brasil. Alguém conhece a HubSpot? Bastante gente já. Que bom. Mas por que eu estou falando sobre educação hoje? Eu fui uma das primeiras pessoas em lidar a nossa equipe de educação lá da HubSpot. E a gente trabalhava consultando com cursos de graduação, pós-graduação, sobre estratégias digitais para captar mais aluno e montar funil de marketing, funil de vendas. Hoje... Opa, pode jogar a apresentação. Ok, tá indo. Tá ótimo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns dos desafios e a visão que eu vi naquela época no mercado norte-americano. O mercado brasileiro de educação eu não conheço muito bem. O Gustavo aqui vai poder elaborar muito mais em relação a isso. Como você poderia implementar um funil naquele momento e algumas mudanças que a gente está vendo hoje em dia, que o funil de marketing e o funil de inbound tradicional que estamos vendo funciona, sim, mas não é suficiente para a gente criar uma experiência muito boa ao longo do processo inteiro de interagir com o aluno. Vou passar para o Gustavo depois, ele vai falar muito mais sobre as táticas e tecnologias para você criar um flywheel. Você gostou da palavra, né? Eu achei bem melhor do que funil. Bem melhor do que funil, também achei. Beleza? Vamos lá. No mercado americano tem vários desafios, mas os dois principais são óbvios. É muito caro. Isso daí são números mais relacionados à graduação. Se a gente olhar para a pós-graduação, estamos falando de um MBA numa faculdade boa, e algumas das tops, ao longo de 2 anos você vai estar pagando 120, 150 ou até 170 mil dólares. Isso não inclui um custo para você viver também. Então, muitas pessoas que fazem um MBA numa escola boa nos Estados Unidos acabam gastando 200 mil dólares sem passar esse tempo trabalhando. Não é para todo mundo, obviamente. A concorrência, dito isso, a concorrência também é muito grande. Nós temos muitas escolas, muitas instituições de ensino superior que oferecem pós-graduação, mais de 1.700. A gente trabalhava com 2 tipos de perfil principal. A primeira era aquela pós-graduação conhecida. Se eu falar os nomes para vocês, vocês vão conhecer algumas das mais conhecidas ali. Com eles, o trabalho não era necessariamente a captação de mais aluno. A marca deles era tão forte que a gente não precisava trabalhar muito nessa parte de captação. Era muito mais na automação, na otimização dos processos para montar esse funil. Muita gente entrava em contato, então o nosso propósito era de aumentar o número de applications mesmo. O número maior de applications, eles poderiam ser ainda mais seletivos no processo, melhor candidato, melhor experiência, de repente iam doar mais dinheiro no futuro, e por aí vai, meio que um flywheel nesse sentido. Mas a gente, em geral, trabalhava mais com as pós-graduações que não eram tão conhecidas. Algumas das médias mais boas, que não conseguiam competir tanto com algumas das grandes. Com eles, aí sim era um trabalho de captação de leads. E também implementar um funil de marketing, um funil de admissions, a gente fala. Acho que não está indo, não. Pessoal, vocês podem ajudar a gente aí a virar a página? Foi? Ali, Funcionou? ok. Então, quando a gente olhava para algumas das estratégias tradicionais, que um diretor de marketing ou um diretor de enrollment management, que a gente trabalhava muito, eles tinham várias opções de fazer marketing. E algumas das formas tradicionais de fazer não estavam funcionando mais. Quando a gente olhava para a publicidade, naquela época, o setor de educação era o 4º maior indústria nos Estados Unidos que gastava dinheiro em publicidade. 4º maior, muito dinheiro gastado ali. Mas o custo de você adquirir um application, um novo lead entrando era muito alto. Se a gente olhar para outras formas mais tradicionais, brochuras, print,
outdoor, eu ainda vejo até hoje muita faculdade fazendo isso. Primeiro, é muito caro e você não tem como medir o ROI dessas iniciativas. Se você está fazendo uma verba e o orçamento para o ano seguinte, como é que você vai tomar essa decisão se você não sabe de onde veio esse application, de onde veio esse lead? Eventos são muito bons, né? A gente reúne muitas pessoas, mas se você é uma pessoa trabalhando nisso, tem muita competição e pouco alcance. A maioria do perfil das pessoas que trabalham em pós-graduação, muitas deles não estão na tua cidade, não conseguem atender esse lugar. Pessoas nacionais, internacionais. Então, isso não estava funcionando muito bem enquanto estava funcionando antes. E a gente olhava o perfil de uma pessoa que estava pensando em fazer uma pós-graduação era muito diferente. Uma pessoa que se formou da faculdade já tem vários anos de trabalho no mercado, era uma pessoa que entrava online para começar a fazer essas pesquisas. E não tinha uma forma de atender eles. Então a gente começou a montar esse funil. Vocês já devem ter visto isso, trabalho de outbound e inbound. O outbound não estava funcionando, e aí não só que não estava funcionando, mas era difícil você construir uma relação muito boa com esse aluno. Aí a gente começou a implementar estratégias de inbound nessas escolas. Você conseguindo criar conteúdo, otimizar seus processos de SEO, você não somente começava a atrair mais pessoas para o teu site, mas você criava uma relação muito boa com eles. Porque vocês já estavam entregando material interessante que eles estavam querendo consumir. E, obviamente, quando estamos falando em custo, você não pagou por esse lead entrando. Então, a ideia era como podemos aumentar de forma orgânica o seu tráfego para diminuir o custo de adquirir um lead e aumentar a qualidade. O funil de você... Quem conhece esse funil? Várias pessoas, né? Ok, alguns. A parte que eu estava falando agora é mais na atração do cliente, certo? Como que a gente traz essa pessoa para o site? Mas isso é só um IP que você não conhece. A gente precisa chegar nessa conversão para começar a construir uma relação. Como fazemos isso? A gente oferece conteúdo interessante, algum content offer que a gente chama. Os clássicos naquela época eram mais e-books, webinários, de repente, com o alumni, para falar um pouco mais sobre como é que é o dia a dia nessa pós-graduação. Quando essa pessoa já entrava, a gente começava a ter uma relação, criar estratégias de automação para entregar conteúdo relevante para essa pessoa estar mais engajado com a sua faculdade. Sem um processo de automação, a gente vê que no mundo de pós-graduação você não está tomando essa decisão de uma semana para outra, nem de um mês para outro. Muitas vezes é um investimento muito grande de tempo, um investimento muito grande de dinheiro e você não está tomando a decisão. Então, se você não tiver uma estratégia de automação, de marketing, para poder, ao longo do tempo, entregar conteúdo relevante para essa pessoa, na hora dela pensar em qual pós-graduação escolher entre os vários concorrentes, não vão escolher a sua. Pode. Então, esse é um exemplo de um que eu gosto muito. E está em inglês, tá? Mas dá para entender alguma coisa, imagina. O que eu mais gosto disso é um blog que isso é uma faculdade bem top, na verdade, nos Estados Unidos, na Califórnia. Em nenhum momento eles estão falando o nosso programa de pós-graduação é a melhor. Percebe a forma que eles estão entregando conteúdo aqui. São coisas que as pessoas que estão pesquisando estariam interessadas em entender mais. Como esse MBA pode me ajudar a ganhar mais no futuro? Não porque esse MBA especificamente, mas um MBA em geral. O pessoal gosta de consumir esse tipo de conteúdo. Isso é um exemplo basicão aqui de um e-book. A gente já vê o formulário não tão longo para você não poder... para você poder preencher, mas aí já com uma segmentação básica. De qual área você é? Beleza, você está mais interessado em finanças, aí a automação depois vai chegar mais nesse nível. O lado de marketing, mesma coisa. E exemplos de e-mails que eles conseguem mandar para vocês depois.
Mas, olha, o que a gente está vendo, o que eu acabei de mostrar são exemplos bem básicos de você começar a construir um funil de inbound para captar mais leads. Mas no mundo que estamos vendo agora, isso não é suficiente. Porque quando você capta um novo lead, um novo potencial aluno, o que acontece depois? Vai conversar com a tua equipe de admissions? Ok, e aí depois? Tem alguma passagem de bastão entre esses processos que funciona muito bem? Na grande maioria das faculdades que eu conheço, são departamentos completamente diferentes, trabalhando com sistemas que não se falam, conversando com esse mesmo aluno. Essa experiência é uma experiência boa? Não é. Então, quando a gente apresenta um pouco mais o conceito do flywheel aqui, eu vou passar para você agora, a gente entende que esse funil de marketing, esse funil de vendas, de admissions, como vocês quiseram falar, não é uma coisa que é uma boa experiência para o aluno. E eu gostei muito da fala do Ricardo antes. Ele falou, é aluno sim, mas é cliente também. E a gente tem a responsabilidade de olhar para essa experiência do aluno, do cliente, ao longo do processo inteiro, não somente na captação, mas na retenção. E quando a gente faz isso, a gente muda para um mundo mais flywheel. A gente coloca o aluno no centro dos nossos processos, alinha os nossos processos internos, pensando nessa jornada inteira. E se a gente consegue fazer isso, acho que vai ir muito bem.